O jogo da baleia azul ganhou os noticiários do mundo todo e do Brasil. Isso porque ele trata de um assunto bastante complexo e que ainda é tabu para a maioria das pessoas: o suicídio. Há estimativas de que a cada 40 segundos uma pessoa suicida no mundo. E o Brasil, por exemplo, é o 8º país no ranking mundial de suicídios. Mas para aumentar ainda mais os tabus desse debate, existe uma situação preocupante, que é o crescimento dos jovens que se matam. O suicídio entre adolescentes é um fenômeno que cresce no mundo inteiro, segundo a Organização Mundial da Saúde. Bom, e para debater esse tema, nós vamos conversar agora com o psiquiatra Rodolfo Campos. Olá, obrigada pela presença novamente, Rodolfo. Obrigado pelo convite. E também vamos conversar com a Célia Ferreira, que é psicóloga. Olá, Célia, obrigada pela presença. Obrigada a você. Bom, queria começar falando a respeito do conceito mesmo, né, do termo suicídio. Só de se falar essa palavra, muita gente já se assusta, se incomoda. De que forma que a psiquiatria e a psicologia atuam e enxergam o suicídio? Queria conversar com você, Rodolfo. Bom, o termo suicídio, na verdade, pode estar se referindo a uma série de comportamentos diferentes, né? Então, desde uma definição mais simples, que seria a pessoa que toma qualquer procedimento, que leva à sua própria morte deliberadamente, mas também a gente acaba considerando uma série de outros comportamentos relacionados ao suicídio, como as tentativas, a ideia, o pensamento, o desejo. Então, pode se apresentar de diversas formas em diferentes pessoas, em diferentes situações. Célia? Então, fala-se muito de tentativa de suicídio e de suicídio. É importante utilizar o termo comportamento suicida. Como o doutor falou, existe um contínuo que vai desde a ideação, ou seja, o pensamento suicida, passando pela ameaça, passando pelos planos suicida, a tentativa e chegando ao suicídio exitoso. Então, muitas vezes, em geral, como não há muito conhecimento, as pessoas falam de tentativa e de suicídio, sempre quase que esperando a concretude dessas coisas. Mas, na realidade, identificar uma pessoa que está com ideação suicida, ou seja, pensamentos de morte, é uma coisa muito importante, porque daí pode ocorrer toda uma ação de prevenção para que não aconteça o suicídio. A gente fala muito da depressão, ansiedade. Essas doenças podem estar relacionadas com o suicídio e como fazer a prevenção, como a doutora Célia falou? É muito comum, né? A maioria dos casos de suicídio acontece em pessoas que têm algum transtorno mental, em especial, dentre eles a depressão. É um dos sintomas característicos da depressão, toda essa apresentação de comportamento suicida, desde pensamentos, desejos de morte, estar cansado de viver, até a tentativa e concretizar o ato, né? Então, um dos principais fatores modificáveis na prevenção do suicídio seria o tratamento de uma possível doença mental de base que está levando a isso. Célia? Embora a depressão seja um dos fatores precipitantes do suicídio, é muito importante nós pensarmos numa cadeia circular de fatores. Então, existe algo que é do sujeito, mas algo que é da interação dele com o ambiente, há fatores sociodemográficos, há fatores psicológicos, psiquiátricos, fatores étnicos. Então, muitos fatores são avaliados no momento de se ver um caso de suicídio. Porque, na realidade, se a gente conseguisse isolar um fator, por exemplo, tem depressão, trata-se a depressão e o sujeito estaria já fora de risco, né? Claro que o tratamento é extremamente importante, mas existem outros fatores que têm que ser trabalhados, tratados, em tratamento que eu diria conjunto, né? Tanto medicamentoso como psicoterápico. É possível evitar, é possível prevenir alguém que tem pensamentos ou mesmo já teve alguma tentativa de concretizar o ato? Olha, nós falamos que o suicídio é uma morte evitável. Na realidade, não garantimos que uma pessoa em alto risco de suicídio não chegue a efetivar isso. Mas uma pessoa que está em acompanhamento, tratamento, que tem uma família que o ajuda, porque tem que ter pessoas que participam desse tratamento, o sujeito não pode ficar isolado, sozinho. Existem vários fatores de proteção que têm que ser ativados para que se evite uma situação mais drástica. Rodolfo? O suicídio, ele a gente não pode, como a professora falou, assegurar com convicção de que aquela pessoa vai ou não vai suicidar,
mas se a gente conhece os fatores determinantes para aquele indivíduo, seus fatores de risco, a gente pode tentar intervir e diminuir muito a chance de que ele venha a ser concretizado. Então, o importante é tentar individualizar para aquela pessoa quais são os fatores determinantes e quais desses a gente pode modificar. E quando começar a se preocupar, por exemplo, com um parente, com um amigo, como identificar quais são esses pensamentos, mesmo que a pessoa não verbalize isso? Na verdade, qualquer sinal de suspeita de que possa ter algo relacionado a isso, tem que ficar atento e tem que se preocupar. Um dos grandes mitos em relação ao suicídio é de que, por exemplo, se você perguntar, se você investigar com aquela pessoa, você pode, na verdade, induzi-la ou favorecer com que ela acabe fazendo algo. E, na verdade, é o contrário, né? O que a gente tem que fazer é investigar ativamente. Se você está com dúvida, está suspeitando, é seu filho, é um familiar, é um parente, pergunte, veja o que está acontecendo, veja se você pode ajudar de alguma forma e até mesmo perguntando especificamente sobre isso, se tem pensado sobre morte. Enfim, você não pode pressupor que isso está ou não acontecendo e deixar passar de lado, esperar ver com mais clareza. Se você está em dúvida, você deve investigar, ter clareza para poder tomar alguma medida. Há alguns sinais que nós consideramos sinais de alerta do suicídio, como, por exemplo, algumas frases que o sujeito emite quando ele se encontra num sofrimento psíquico muito grande. E ele está com desesperança, ele está com desejo de morrer. E às vezes ele solta uma frase, tipo, a vida não serve para nada, eu sou um fardo para as pessoas. Então não é a frase isolada que nos leva a pensar que essa pessoa pode estar em risco, mas a conjunção de fatores, né? Então, assim, ele está falando, ele se isolou, ele tem uma mudança de comportamento. Então, a presença de um transtorno psiquiátrico, às vezes não tratado, né, que precisa ser tratado. Então, esses indícios, né, esses sinais, que eu digo, sinais de alerta, é muito importante que se leve em consideração. Bom, a gente vai para um intervalo nesse momento e volta daqui a pouco para debater mais a respeito do tema de hoje, que é muito importante, o suicídio. Espero que você continue acompanhando Conexões pela TV UFG, tanto no canal 15 do Sinal Aberto, quanto no 21 da NET Goiânia. Você também pode acompanhar a gente ao vivo pelo Facebook ou pelo YouTube. Conexões está de volta para continuar debatendo sobre suicídio. E nós recebemos no estúdio hoje o psiquiatra, Rodolfo Campos, e a psicóloga Célia Ferreira. Eu queria começar com você, Célia. Por que o tema suicídio, falar sobre pessoas que suicidam até mesmo na imprensa, ou falar sobre essa prática no dia a dia, conversar com adolescentes, por exemplo, ainda é considerado, em certa medida, um tabu na sociedade? Olha, partindo do princípio que a morte, falar da morte é um tabu, o suicídio, que é a morte mais, digamos assim, trágica, que é uma morte inesperada, passa a ser também um tabu imenso, né? Então nós não temos, a nossa cultura, ela tenta esconder, né? A sociedade não quer falar disso, né? A sociedade, ela está voltada para o prazer, para a energia, para a vida. Então quando se fala de um tema mais pesado, as pessoas evitam com receio, evitam com medo, de se falar aquilo, como o Dr. Rodolfo falou, se falar, a pessoa pode ficar pensando, e na realidade isso é uma ideia errônea, que a gente sabe e que a gente enquadra nos mitos, né, com relação ao suicídio. Então há muita dificuldade. Agora, no momento atual, está se falando muito mais, por os aspectos ligados à série, à Baleia Azul, que você mencionou. Então, e principalmente porque quando a coisa atinge a camada da população jovem, como no caso dos adolescentes e jovens, as pessoas ficam muito preocupadas. O suicídio sempre existiu, só que as taxas estão realmente aumentando. E nos jovens nós ficamos preocupados porque no mundo inteiro é a segunda causa de morte entre 14 e 19 anos de idade, né? 19 a 24, até 24 anos. Então, isso é uma preocupação muito grande. Porque se nós ficamos voltados para a infância ou para a idade adulta, e o jovem, que a adolescência é um período grande de aquisições, de muitas descobertas, né? E eles estão se aprisionando no sofrimento muitas vezes, né? Rodolfo, por que esse tabu?
Eu acho que acredito que, de acordo com vários pontos de vista, tanto religioso quanto evolutivo, existencial, o suicídio é um tabu porque ele vai contra o que é a vida comum, rotineira de todo mundo, né? Está sempre buscando viver, um profissional da área de saúde está essencialmente lidando com isso, né? De proporcionar mais vida, enfim. Então, o suicídio acaba sendo um tabu porque ele vai contra isso, né? Uma das justificativas de que porque muitas vezes ele acaba não sendo identificado e notificado acaba sendo isso. Muitas vezes a própria família, as pessoas ficam envergonhadas ou, enfim, de alguma forma querem esconder isso por conta de todo esse tabu que envolve o suicídio, né? Então acho que oportunidades como essa de discutir, de esclarecer, enfim, de debater mesmo o tema, acho que podem acabar diminuindo um pouco desse tabu. Bom, Célia, você falou um pouquinho da série, né? O Jogo da Baleia Azul gerou uma comoção no Brasil e no mundo, os pais preocupados com os filhos adolescentes, alguns casos de suicídio que podem estar relacionados, de crianças fazendo automutilação. Queria que você explicasse o que é esse jogo e em que medida que os pais podem interferir na vida dos filhos, eles podem perceber com quem os filhos estão conversando, que práticas que os filhos estão tendo, na internet principalmente, né? Pois é, essa é a grande questão. Acho que vem à tona agora uma das características do nosso momento, né? Em que os adolescentes eles se fecham nos seus quartos, assistindo televisão, vendo internet, se comunicando e deixando de se comunicar realmente face a face com as pessoas, né? Esse jogo é um jogo perigosíssimo, né? Que se estabelece tarefas e o sujeito vai e chega a um ponto que ele não consegue mais sair do círculo que ele entrou, né? E está se criando várias derivações disso também, porque há pessoas que dizem que estão no jogo, mas não estão no jogo, e cria-se um jogo contrário a esse para que a pessoa escape e fique ileso e que possa ser de prevenção também ao suicídio. Na realidade, eu acho que tanto a série, que eu acho que a série tem aspectos extremamente importantes, né? E muito aspecto que a gente tem que criticar também a série, mas as duas coisas revelam o momento que nós vivemos na sociedade, em que as pessoas se isolam, se fecham, não se comunicam. Adolescente, ele precisa muito falar, e quando ele não fala, ele faz, né? Então, o ato, que ele muitas vezes que é a tentativa ou o jogo para morrer, é exatamente em detrimento da não fala, da não verbalização do que ele sente, do que faz sofrer. Quer dizer, aí se fala muito de bullying. Bullying existiu a vida inteira, né? Agora está com uma notação muito grande por conta até da série. Mas isso é uma coisa que acontece todos os dias. Agora, o importante não é a gente lamentar e fazer a crítica simplesmente, né? Mas o que se pode fazer em função desses acontecimentos, né? O que é a sociedade, o que é a família, que espaço a família abre de conversação com seus filhos, uma conversação direta. Porque muita gente não sabe o que ele está fazendo. Ele está lá no quarto trancado, ele deve estar estudando, não sabe com quem ele está se comunicando, né? Então, é uma coisa sintomática isso e reveladora, né, de um estágio em que nós nos encontramos, que é de afastamento, de isolamento muitas vezes, né, e de busca de uma identificação e de se integrar e de pertencimento a grupos, né? Isso é o que acontece muito. Adolfo? Eu acho que o significado maior disso do que discutir ele em especial é que é um sinal de alerta mesmo, né? Que em outro momento talvez seja uma outra situação, mas eu acho que quanto mais próximos pais ou amigos ou escola estiverem dos adolescentes, a gente fala de adolescente porque é uma idade muito susceptível, em especial para esse jogo, você vai ter condições de identificar esses padrões que vão chamar a atenção, que vão, enfim, levantar essa dúvida, que a gente vai poder então intervir de alguma forma, né? O grande problema disso é um jogo como esse ir passando despercebido até chegar ao seu momento final. Então acho que ficar atento a todo sinal que mereça atenção. Ficar atento e conversar com os adolescentes também, né? Isso. Bom, acho que a gente vai entrar um pouquinho na questão da série e a gente vai interromper para o próximo bloco. Você citou a série, né, 13 Reasons Why, uma série da Netflix, em que uma jovem suicida e deixa fitas para os
para as pessoas que teriam algum envolvimento com a vida emocional dela, alguma relação com o ato dela. Você disse que acha criticável. Por quê, Célia? Olha, embora, não obstante, ela traga a discussão desse tema, que é muito encoberto, né, a questão do suicídio, e deixa as pessoas curiosas, eu acho que coloca como um fator meio determinante, quer dizer, o bullying, essa menina sofreu outras coisas também, e depois coloca a família numa situação, aquilo retrata, sim, em termos, né? Mas a posição, veja só, tudo ocorre no contexto da escola, e a escola é extremamente omissa. Nenhum professor identifica nenhum sinal diferente nesses jovens, naqueles jovens. Quando o conselheiro chega a falar com a garota, ele não consegue ser empático ao que ela traz de sofrimento, então mostra a escola como que é um lugar, para mim, eu entendo a escola como um lugar privilegiado para a prevenção do suicídio, como um espaço totalmente neutro, ou sei lá... Omisso, né? Omisso, exatamente. Bom, Célia, eu vou ter que te interromper porque a gente precisa ir para o intervalo e eu volto com você para falar mais sobre a série daqui a pouquinho no próximo bloco. Enquanto isso, você pode contribuir com a gente pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp no 99181 1406. Conexões está de volta e recebe hoje o psiquiatra Rodolfo Campos e também a psicóloga Célia Ferreira, e os dois estão tratando do assunto bem importante, o suicídio. Bom, Célia, tive que te interromper no bloco anterior, queria que você voltasse a falar a respeito dessa série, 13 Reasons Why. Alguns órgãos apontam que o Centro de Valorização da Vida recebeu mais ligações depois dessa série, depois que essa série começou a ser falada e as pessoas começaram a assistir. Você acha ela criticável, mas por esse ponto, ela pode ter auxiliado pessoas que se sentiam deprimidas ou tinham vontade de realizar esse tipo de ato? Ela despertou algumas pessoas, talvez assim, legitimando o que ela está sentindo, e ela foi encorajada, digamos assim, a procurar ajuda, né? Então, eu já recebi, inclusive, convite de escola para ir, porque começaram a perceber os meninos falando que querem morrer, que ficaram impressionados, né? A coisa é meio impactante. Então, a série tem um lado que poderíamos dizer positivo, no sentido de trazer a temática, né? A discussão. Mas a gente tem que ter cuidado também com alguns aspectos que são colocados, né? Como essa posição da escola, que eu acho que as escolas precisam até responder a isso também. A questão das cenas, né? Da cena do desfecho final, que a jovem morre, quer dizer, com muito detalhamento. Acho que a mídia, há uma recomendação da OMS sobre a questão da mídia, né? Do que é veiculado sobre suicídio, não na televisão, nos jornais. E existe esse cuidado muito grande, né? Existem órgãos que até regulam isso, como nos Estados Unidos tem uma fundação americana de prevenção do suicídio, que quando sai uma nota mais assim, sensacionalista, essa fundação vai e coloca uma nota quase punitiva. Agora, é cinema, né? Cinema atrai, e uma temática que vai atrair, porque existe uma curiosidade, eu percebo, olha, quando às vezes eu converso com um adolescente, eu percebo a curiosidade que eles têm com relação a isso. Então, é para conhecer mais, aquilo tem uma ressonância sobre ele, o que é. E aí os mecanismos identificatórios que a gente sabe que existem no adolescente, a gente também tem que ficar atento a tudo isso, né? Mas não deixando de ver que a gente vai fazer um trabalho de prevenção. Vendo, discutindo, né? E vendo o desenrolar dessas coisas também, que como você falou aqui, e a máxima é a prevenção do suicídio. Falar é conhecer para prevenir, né? Rodolfo, o que você acha da série? Você assistiu? Qual que é a sua opinião? Eu não sei muito detalhes, eu não assisti a série toda, mas o que eu acho é que tem a ver com essa questão de informação para diminuir os mitos, né? Apesar de generalizações, às vezes, não serem positivas ou trazerem confusões, eu acho que debater o tema, o fato dela levantar esse tema e conversar um pouco mais sobre isso, eu acho que acaba sendo positivo.
Rodolfo, queria fazer uma outra pergunta agora, a gente mudando um pouco do foco, saindo da questão dos jovens e adolescentes, a questão do suicídio assistido ou da eutanásia, que a gente pode colocar também nesse desejo de deixar a vida, de não viver mais. Qual que é o seu posicionamento enquanto psiquiatra? E a gente pode também desmistificar esse assunto, assim como o suicídio? Eu acho que a eutanásia acaba sendo uma coisa meio distinta e se a gente pensa no suicídio e em relação com a saúde mental, o grande ponto de separação é a capacidade da pessoa de discernimento, né? Na eutanásia você entende que tem um motivo suficiente, por exemplo, uma doença grave, incurável e que traz um imenso sofrimento, e aquela pessoa com o seu juízo de discernimento preservado decide por abreviar a sua vida, né? Então acho que a discussão seria por esse lado. Enquanto quando a gente discute suicídio nesses outros termos que a gente falou até agora, a gente entende que tem outros fatores que sejam fatores externos, como por exemplo convivência social, bullying, negligência familiar, ou fatores mais internos como uma doença que leva a esse tipo de pensamentos. A gente está falando de uma morte desejada, mas que a pessoa talvez não tivesse plenas condições de discernir aquilo, que aquilo fosse o mais adequado para ela, né? Então, o suicídio nesses termos, por uma questão de saúde, né, de preservar a vida, eu sou contra, né, porque por conta disso, que eu acho que ela é prevenível, ela não é um desejo da pessoa, enfim, baseado em pleno discernimento, ao passo que na eutanásia eu acho que já seria uma coisa diferente, né? Então, aí as questões legais acabam regulamentando isso. Célia, qual a sua posição? O suicídio é visto por muitas pessoas, né, que pensam em morrer como a saída, né? A pessoa quer se ver livre do problema. Na realidade, não é opção, eu vou morrer, né? Porque no momento o sofrimento é tamanho, a desesperança, e a gente fala muito na presença de alguns deles, a desesperança, o desespero que a pessoa se encontra, um sentimento de desamparo e muitas vezes a depressão junto, né? Então ele não é opção, ele está num estado de sofrimento profundo que ele não tem e acha, no caso de saída, ele acha que morrer é a solução. E tanto que uma pessoa faz uma tentativa e quando ela vai se tratando, ela vai sendo ajudada, compreendida no seu sofrimento, ela vai resgatar o desejo de viver, que eu sempre digo, né? Numa psicoterapia com a pessoa com comportamento suicida, o objetivo é fazer com que ela reencontre as razões para viver, porque num momento de sofrimento ela perde isso, né? E aí ela acha que morrer isso é possível. Isso é possível, né? Resgatar essa vontade. Sim, sim. Nós, veja só, não podemos garantir, né? Ninguém garante, nenhum profissional garante que alguém em risco elevado não vai cometer o ato suicida. Mas na realidade, quer dizer, existe um caminho de tratamento. Existem momentos em que a pessoa vai, à medida que ela vai conhecendo e encontrando habilidades de enfrentamento, porque um dos fatores de risco é não ter habilidade de enfrentamento dos problemas, né? Porque são características de pessoas que se desesperam e não acham saída para o seu problema, né? Então, não é essa questão, são várias questões, né? Certo. Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer, Rodolfo, novamente pela sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. E queria agradecer também a Célia. Muito obrigada pela presença novamente também com a gente. Bom, Célia, queria que você divulgasse o site para as pessoas entrarem em contato. Sim. O Intervir Suporte em Perda é um projeto, né, que trabalha com atendimento e com cursos também. O site é www.intervirimperdas.com.br, né? E eu queria só dar uma noticinha aqui rápida, que em setembro, no dia 10, é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E é importante que se fale mais ainda de prevenção, se faça prevenção não só nesse dia, mas o ano inteiro no Brasil e no mundo, né? A gente vai continuar falando, Célia, com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada. Bom, a Conexões de hoje termina aqui. Eu espero que você continue acompanhando a programação da TV UFG. Eu espero você também no próximo programa. Até lá!